coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Movimento Eucarístico Jovem, o Apostolado da Oração no Brasil. Estamos começando o mês de setembro, que no nosso país, na nossa igreja, no Brasil, é o mês da palavra, o mês da Bíblia, que tem como objetivo ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, difundir e também desenvolver atividades ligadas à palavra. Esse ano, o livro bíblico escolhido para a reflexão é o livro de Josué. Compreender um pouco toda aquela saga de Josué, que está lá no Antigo Testamento, para que a gente possa perceber que a palavra de Deus é isso. O Novo Testamento se encontra também, de alguma forma forjado nas atividades do Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus, como nós encontramos lá na carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva. E a carta de São Tiago também vai recordar isso, de que a palavra de Deus está perto de nós, não morre, nem sequer envelhece, permanece para sempre. A palavra permanece jovem diante de tudo aquilo que passa e preserva do envelhecimento interior aqueles que a põem em prática. A palavra é viva e dá vida. É importante recordar que o Espírito Santo, o santificador, o vivificador, gosta de agir através da Escritura. Mas veja bem, gosta de agir através da Escritura de forma inteligente. Não pode ser como algumas pessoas que às vezes pegam a Bíblia e abrem assim, puf, vou ver o que Deus me inspira hoje. Aí aparece lá uma coisa que não tem nada que ver, a pessoa fica às vezes... Eu já tive gente que veio conversar comigo, padre, o que é que eu faço agora? Eu digo, fecha a Bíblia e abre de novo, Porque se a pessoa não tem inteligência, não pode abrir a Bíblia assim. Para isso a igreja nos dá diariamente, na liturgia, leituras próprias. E se a gente, no mês da Bíblia, um livro inteiro, que é para a gente poder estudar aquele livro. Mas a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, não é um livro de literatura para a gente começar a ler no Gênesis e terminar no Apocalipse. Eu já encontrei gente que me disse, já li a Bíblia 2 vezes. Eu perguntei, entendeu o quê? Então, a palavra, com efeito, transmite ao mundo o sopro de Deus. Infunde no nosso coração a vida divina, o calor do Senhor. Todas as contribuições acadêmicas, os volumes que se publicam, estão, e não pode deixar de estar, a serviço disso. São como a lenha, que recolhida e amontoada cansativamente, serve para aquecer. É até bonita essa imagem, porque a gente ajunta a lenha para depois colocá-la para queimar, não é assim? Assim também é a Sagrada Escritura. Podemos dizer que todos os livros são essa lenha recolhida, guardada, serve para nos aquecer quando nós utilizamos dela, quando nós lemos, quando nós rezamos, quando nós aprofundamos. Então, mais do mesmo modo que a lenha não produz calor por si só, também os melhores estudos não farão. É preciso esse fogo. É necessário a nossa vontade, nossa inteligência, nossa capacidade e também o Espírito de Deus para que a Bíblia possa arder no coração e se tornar nossa vida. Não basta saber os textos, porque nós lembramos dos 2 discípulos que estavam indo embora para Emaús depois da ressurreição de Jesus. Eles dizem assim, o nosso coração ardia quando ele nos recordava as Escrituras pelo caminho, mas ainda não foram capazes de reconhecer o Senhor. Então, está vendo? A lenha boa pode ser útil para alimentar este fogo, mas a Bíblia não é uma bonita coletânea de livros sagrados simplesmente para estudar. É palavra viva, é palavra de vida, semeada, é uma dádiva presente que o ressuscitado pede para que nós possamos acolher, para que nós possamos espalhar, distribuir, a fim de que haja vida em seu nome. Na igreja, a palavra é uma insubstituível injeção de vida. Por isso, as homilias são fundamentais. A pregação é partilha do Espírito, da palavra divina, que sensibilizou o coração daquele que a rezou, que a meditou. Aquele que fala da palavra, o pregador,
o homiliasta, né? Ele comunica aquele entusiasmo, aquela unção que a palavra provocou no seu coração. Muitas palavras chegam diariamente aos nossos ouvidos, transmitindo informações, muitas até demasiadas, a ponto de superar muitas vezes a nossa capacidade de ouvi-las. Mas não podemos renunciar à palavra de Jesus, a única palavra de vida eterna, da qual temos necessidade todos os dias. Então a palavra é como água boa, que a gente bebe um pouquinho todo dia. Seria bom ver florescer uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura, da parte de todos os membros do povo de Deus, de modo especial dos nossos membros do apostolado da oração, para que se aprofunde essa relação com a própria pessoa de Jesus. Seria bom que a palavra de Deus se tornasse cada vez mais o coração de toda atividade eclesial, o coração pulsante que dá vida aos demais membros do corpo. O Espírito Santo deseja uma igreja que não fale por si só nem de si mesma. O Papa diz uma igreja que não é autorreferência, mas que no coração e nos seus lábios a referência seja sempre o Senhor. Tenha o Senhor como referência e que se consome diariamente da sua palavra. Muitas vezes, ao contrário, a tentação consiste em anunciar a nós mesmos e em falarmos das nossas dinâmicas, das nossas vitórias, das nossas capacidades, mas assim não se transmite a vida ao mundo. A palavra dá vida a cada pessoa que acredita, ensinando-nos a renunciar a nós mesmos para anunciar o Senhor. Nesse sentido, a palavra age como uma espada afiada, como nos recorda São Paulo, que penetra as nossas profundezas, nossas intimidades mais profundas, discerne os nossos pensamentos, nossos sentimentos, esclarece a verdade e nos ajuda, para sarar a nossa vida. A palavra leva a viver de modo pascal, como semente que morrendo dá vida, como uvas que através do lagar dão vinho, como azeitona que dão azeite depois de passar pela prensa. Assim, suscitando radicais dons de vida, a palavra nos dá vida, vivifica. Não nos deixa tranquilos, põe em discussão, por isso é que Jesus esses dias nos dizia, não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo. O fogo é isso, que a palavra nos aquece, nos desinstala. Uma igreja que vive à escuta da palavra nunca está satisfeita com as próprias seguranças. Repito, uma igreja que vive à escuta da palavra nunca pode estar satisfeita com as próprias seguranças. Essa igreja deve ser dócil à novidade imprevisível do Espírito. É uma igreja que não se cansa de anunciar, não cede à desilusão, não se rende na promoção da comunhão a todos os níveis, porque a palavra chama à unidade e convida cada um e cada uma a ouvir o outro, superando as próprias particularidades. A igreja, por conseguinte, que se alimenta da palavra, vive para anunciar a palavra. Então nós nos alimentamos e anunciamos. A igreja não fala de si mesma, mas percorre os caminhos do mundo. Não porque lhe agradam, nem porque são caminhos fáceis, mas porque são os lugares do anúncio. Uma igreja que quer ser fiel à palavra não poupa fôlego para proclamar o querigma, o anúncio, e não espera ser apreciada. O Papa, acho que era o Papa Francisco, ou alguém que já dizia, que se a palavra de Deus, a igreja que anuncia a palavra de Deus não incomodar, a gente tem que questionar que tipo de palavra e que Deus é esse que está sendo veiculado. A palavra divina que sai do Pai, é derramada em nossos corações, em nosso mundo, encoraja, portanto, a igreja para ir até os confins da terra para anunciar o Senhor. A Bíblia, portanto, é a melhor vacina contra o fechamento e a autopreservação. Estamos vivendo ainda tempos de pandemia, então entender isso. A Bíblia é a melhor vacina para a gente vencer
a autorreferencialidade, a autopreservação. É palavra de Deus, não nossa, e nos impede de estar no centro. Nos preserva da autossuficiência, nos preserva do triunfalismo, nos chama continuamente a sair de nós mesmos. A palavra de Deus não se fecha dentro de nós, mas nos envia, nos impele para fora, rumo a quantos ainda não foram alcançados. A palavra é o fogo, é o vento, é o Espírito que faz arder o nosso coração e desloca os horizontes, expande os horizontes com a sua criatividade. Portanto, quando nós falamos da Bíblia e da vida, somos convidados a nos engajar para que essas duas palavras se abracem, a fim de que uma nunca permaneça sem a outra. E a gente pode concluir recordando aquela expressão tão bonita de São Paulo: quanto ao resto, irmãos, orai por nós. Assim como São Paulo, também nós queremos rezar para que a palavra do Senhor avance, cresça, se espalhe e nós sejamos portadores dessa palavra aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, eu convido vocês que estão conosco no nosso programa, que nessa semana, tendo um tempo, leiam durante esse mês, vá lendo devagar o livro de Josué, porque é a história desse povo de Deus que nos faz compreender também o momento, da chegada do Messias, de Jesus, todas as pessoas que se envolvem nesse processo da salvação. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.